Então vamos lá, vamos fazer essa avaliação da revista de vocês, tá? O que eu vou trazer agora em caráter de feedback é para que vocês compreendam alguns detalhes que deixaram passar, tá? Então beleza, vamos lá. Primeira capa aqui. Uma coisa que eu percebi, primeiro, muito legal a proposta de vocês, fotos autorais, um trabalho bem diferente, diferenciado mesmo, surpreendeu, né, Lorena? Surpreendeu bastante. Só que alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, aqui, ó, na testa da mulher vocês colocaram uma fonte, né? Então, colocaram ali uma fonte na testa da mulher na capa. O que era o ideal? Que a fonte estivesse atrás da cabeça dela, por exemplo, né? Uma outra coisa, o preto sobre o vermelho ele não destaca tanto quanto o branco sobre o vermelho, né? Então, o branco ele tem um destaque muito mais evidente, digamos assim, né? Aqui a gente tem caixa alta, né? E aí eu tenho um alinhamento aqui. Então, se vocês olharem aqui, o por e o pretinho, eles estão desalinhados, né? Então, o por é aqui e o pretinho é aqui. Olha como tem um desalinhamento, né? Aqui vocês colocaram muito próximo das margens, assim como aqui, ó, muito próximo das margens também, né? São alguns cuidados que precisam ter, né, nesse sentido, tá? Vamos adiante. Eu tenho aqui, por exemplo, duas colunas, muito interessante esse conteúdo de vocês. Eu vou fazer só algumas observações para vocês tomarem cuidado nos próximos trabalhos, tá? Vamos lá, aqui. Eu tenho um espaçamento muito grande entre as colunas, né? Espaçamento muito grande entre as colunas que, de certa forma, acaba ficando muito evidente aqui, né? Também acha? Ela também acha que ficou um espaçamento muito grande. Tá? Eu tenho aqui caixa alta, eu tenho uma fonte de outra mais discursiva aqui para dar um caráter. A foto ficou muito legal, da maneira que vocês colocaram, né? Então está justificado aqui também. Aqui também está justificado. Está bem interessante esse processo de vocês, tá? O que mais que a gente tem aqui? Que bem legal. Só que aí eu já tenho, olha só, eu tenho uma fonte aqui, né? E aqui eu tenho uma outra fonte que é um pouco menor. E aí eu tenho uma quebra nesse ritmo, quer ver? Ó, vou mostrar por que eu estou falando de quebra no ritmo. Lá está justificado, aqui está alinhado à esquerda. Então aqui é o alinhamento e todos os textos estão para aquela direção, né? Ó, todos para aquela direção. O que não acontece em cima, por exemplo, porque eu tenho aqui, né, todos eles justificados para as duas direções, então ele se estica na coluna, né? E aqui ele está alinhado à esquerda. Foi. Tá? Eu tenho aqui uma outra fonte, o vai e vem da moda, né? Tem uma outra fonte ali. O que mais aqui? Um cuidado que vocês precisam ter, né? Que ficou bem evidente aqui, ó. Por exemplo, essas duas linhas, elas estão muito próximas. O parágrafo está muito próximo, né? E um outro detalhe aqui, está justificado, esse aqui está alinhado, só que esse aqui está um pouquinho a coisa para a esquerda aqui, ó, pouquinha coisa. Lorena, pouquinha coisa para a esquerda. Viu? Até ela percebeu, né? Pouquinha coisa para a esquerda. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Eu senti a falta de algumas situações. Por exemplo, aqui está as paginações. Algumas páginas tem, outras não. Então aqui, ó, eu tenho a capa. Tem uma página que seria uma principal. Tem mais uma aqui. Outra aqui. Aí eu só vou ter a paginação na 6, né? Então só a página 6 aqui é que eu tenho uma paginação, tá? Aqui eu já tenho 3 colunas, né? Então olha só, então eu venho trabalhando com 2 colunas até então, inclusive com esse detalhe aqui, né, do frio, também. Só que aqui eu tenho 3 colunas. Então, se vocês... Ela quer conversar. Se vocês perceberem, ó, 1, 2, 3 colunas, né? Então, não, é legal vocês definirem desde o início. Vão ser 2, vão ser 3. Como é que vai ser essa construção, né? É bem importante esse processo, tá? Vocês fazerem essa definição antes
de um projeto propriamente definido, né? Aqui, por exemplo, eu já tenho uma quebra nesse ritmo, então vocês têm 2 colunas, aí vocês colocam 3 colunas, e aí a coluna fica um pouquinho mais... o texto um pouco menor, né? E aqui eu já tenho uma quebra nesse ritmo, já não sei se são 2, né? Quer ver, ó? Vamos rascunhar aqui. Aqui eu tenho 2 ou 3 colunas, só que, né? 1, 2, 3 recortes, que não dá nem 3 colunas. Então, eu tenho, hipoteticamente, o meio aqui, e esse texto ocupa um pouco mais, né? Eu tenho aqui um box, esse box total sentido, né? Colocar ali. Mas se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, eu não tenho um alinhamento com esse box lateral aqui de baixo, né? Não tem esse alinhamento. Claro que no contexto geral, né? Ficou muito interessante essa organização de vocês. É mais uma observação para que vocês, nos próximos projetos, vocês levem isso em consideração, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Acessórios, ficou muito legal esse arredondamento aqui nas imagens, né? Dá o caráter de digital para dentro do processo, de produto mesmo, de compra, né? Que é o que vocês se propuseram aqui nessa lógica do carrinho, compre agora, né? E aí vocês dividiram novamente em 3 colunas, né? Esse conteúdo. Não sei se um conteúdo mais voltado como uma página de publicidade e tal. Um detalhe que vocês precisam ter cuidado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o preto sobre o branco encaixou. Aqui já não tanto, né? E aí vocês têm aqui uma fonte que ela é mais light, é uma fonte mais fina do que as demais, né? Então, é importante vocês tomarem esse cuidado, e daí não dá para perceber muito bem o que vocês trazem aí nesse processo, tá? Tirar aqui, senão ela vai arrancar de mim. Aqui eu tenho muito legal essa caixa, como se fosse um olho, né? Por cima da imagem, inclusive, bem interessante que vocês trouxeram. Aqui, novamente, a gente volta para 3 colunas, então eu tenho 1, 2, 3 colunas, 1, 2, 3, e aí 2 colunas vocês usam para a imagem, né? E a outra não, a outra é para a coluna em si. Aqui, ó, um detalhe que é importante vocês se atentarem, né? Entre esse box e o texto, eu tenho pouco espaçamento, né? Então, é legal vocês se atentarem a isso, tá? Para os próximos trabalhos. O que mais que a gente tem aqui? A escolha das cores foi incrível, que vocês fizeram, com exceção de algumas fontes que se aproximam do que está na imagem, aí tem pouco contraste, né? Aqui, por exemplo, né? Cuidado com as madeixas. Vocês trazem uma outra cor para a fonte. É um azul. Esse azul, ele faz mais sentido do que o preto nesse contexto? Talvez não. Talvez manter o preto fosse o ideal, né? Aqui eu não tenho um espaçamento legal entre os parágrafos. Aqui está meio que alinhado à esquerda. Aqui está justificado, né? São os cuidadozinhos que precisa ter nesse sentido, tá? Ela quer conversar. Deixa eu puxar aqui. Aqui no canto, no finalzinho aqui, eu não tenho um espaçamento legal, ó, como está a paginação aqui. Ó, o texto vai para depois da numeração da página, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 colunas com espaçamento muito grande entre as colunas e eu tenho pouco espaçamento aqui na lateral, né? Nas margens, eu não tenho uma margem legal para fazer essa construção. Aqui eu não tenho uma distância entre, né, a proposta da matéria e o título da matéria, então não tenho uma distância legal. Aqui eu tenho uma coluna só, né? Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho uma. O que mais aqui? Essa aqui ficou legal também. Eu já trago uma fonte que é difícil de ler. Então pense o seguinte, como eu estou em movimento agora, estou com ela e estou em movimento. Imagina se eu estou caminhando, olho na banca e tipo, eu não entendi, nem presto mais atenção. Não compro porque eu não entendi o que está escrito, né? Então eu acabo não tendo essa facilidade. A gente volta para os mesmos detalhes aqui, que é um espaçamento entre a imagem e o entretítulo aqui, tem que ter esses cuidados. Aqui branco sobre um conteúdo claro, né? Eu consegui entender, mas é um cuidado que se precisa ter.
Aqui eu já tenho uma paginação um pouco maior que as demais, então se vocês olharem aqui, ó, 10 de junho é uma fonte. Página 12, aqui, ó, page 12, né? Ó, 10 de junho, aqui eu não tenho página. 25 de outubro, ó. Deixa eu ver o que mais aqui. Junho Edition, ó, e La Mode 11. Então, eu não tive uma, ó, La Mode 10, ó, já é uma fonte diferente aqui, negrito, aqui mais light, mais afastada, né? Aqui eu já tenho page 12. Então, são alguns detalhezinhos que vocês precisam, viu? Alguns detalhezinhos que vocês precisam prestar atenção. Isso, a coluna aqui novamente também, ó, eu não tenho uma separação entre os parágrafos. O que mais aqui? E no final ficou bem interessante aqui essa capa de vocês, tá? Parabéns, parabéns, parabéns.